Deixa eu fazer uma outra pergunta agora. Esse é o problema, a gente vai abrindo gavetas, mas enfim. Não, mas a gente tem aqui mais 5 horas pra conversar. Tá o cartão de memória. Isso, a hora que tiver o cartão de memória, eu achei tua vida, Samuca. Cara, esse é um movimento que a gente vê com muito mais força nos últimos anos. Talvez vocês já vejam há mais tempo que vocês estão mais ligados com política, mas eu acho que num cenário geral a gente vê muito mais nos últimos anos, que é empresários, influenciadores, players do mercado, digamos, privado, normal, se posicionando em pautas políticas, se posicionando politicamente, tá? Por conta de não concordar com o governo, não concordar com políticos e tudo mais. Antes a gente tinha... Eu vou dar a minha percepção, a minha maneira de enxergar isso, vocês têm total liberdade para discordar, mas a gente via, de certa forma, uma omissão maior em relação a isso. Por quê? Porque, cara, não fazia sentido me posicionar, eu não ganhava nenhum tipo de vantagem ou enfim, Na verdade, de relevância por isso. Na verdade, tu comprava só o risco disso. Isso, comprava só o risco. Hoje não. Cara, hoje pega os últimos 2... Talvez os últimos 5 anos, se for considerar após pandemia, a gente já vê um movimento de muito mais empresários, e vou citar empresários, que é a nossa audiência principal, se posicionando em relação, não, eu defendo isso, eu defendo aquilo. Vamos pegar pautas aí que estavam em alta no último ano, nos últimos 2 anos, o home office, né? A questão de home office, a questão de uso de redes sociais, enfim, várias outras. Nós tivemos agora também, no final do ano, ali a da escala 6x1. Cara, todo mundo querendo se posicionar em relação a isso. Talvez um pouco por conta de pressão da própria audiência. Talvez, tô dando a minha impressão. Mas muito eu acho que porque hoje é meio que o mercado e a audiência, a galera espera um posicionamento dessas pessoas. Como vocês enxergam isso? O que vocês acham que fez esse movimento acontecer? Vocês acham que é um movimento natural? Vocês acham que é um movimento com interesse? Ou vocês acham que é algo positivo no sentido de, tinha uma missão desse lado e agora esse lado também tá se expondo mais, tá vindo mais pra frente, tá mostrando a sua verdade e pelo menos tá equilibrando, assim, o jogo? Cara, primeiro, assim, como cidadão, eu tô muito feliz. Tá. Porque eu acho que isso engrandece o debate público, enfim, que tem mais gente comentando sobre o assunto, né? E falando sobre, assim, um pouco sobre marketing, eu acho que tem um custo aí a ser medido, né? Vamos pegar o exemplo do velho da van, por exemplo. Cara, ele fala com um público que tem um aspecto mais à direita. É o posicionamento dele e tal. E eu acho que isso gera uns fãs que ele tem mais à direita. E eu acho que tem gente que compra que nem se liga também, eu acho. Que votou no Lula e compra lá porque compra. Tem muita gente que compra. E tem gente que acaba fazendo um serviço pra ele, o hater, né? Que vai lá e dá engajamento pra ele. Mas tem uma coisa que eu acho que é um fator principal, assim, que eu acho que, assim, ele é um cara famoso, né? Sim. E eu acho que as pessoas gostam de saber o que os famosos fazem e pensam. Boa. Sabe, assim, tipo assim, tá, mas aquele cara lá que eu admiro e tal, o que ele pensa sobre isso, sabe? Por isso que eu acho que a gente tá vendo cada vez mais, assim, ele também compartilhando a rotina dele, essas coisas assim, porque eu acho que isso vai desmistificando e dizendo assim, cara, esse cara também é que nem eu, assim, Sim. se identifica com... E isso gera mais identificação, sabe? Porque no fim é isso, cara, tu quer... eu sei lá, eu sou um cara que eu sigo poucas contas no Instagram, por exemplo. Eu sigo 200 e poucas contas. É amigos e gente famosa é quem eu me identifico, assim, sabe? Daqui a pouco, por exemplo, eu sigo o Benê Barbosa, por exemplo, que é um cara que fala sobre armas. Eu não atiro, mas eu me identifico com o que ele fala, sabe? Ele não fala só sobre armas. Mas ele, do jeito dele, com o público dele ali, ele fala sobre culinária, sobre... que é outras coisas que me identificam, que é um conteúdo extremamente masculino. Então, eu acho que... E eu vendo, assim... Ou não, né? Mas... não te entendi. Mas a abordagem dele é essa. Sim. A abordagem dele é essa. Pai de família. De pai de família entendi, e tal. Entendi. Mas, assim... Cara, lá no meio ele tá falando sobre... Tá dando um ovo pra um lagarto que apareceu lá no sítio dele agora. Caramba, totalmente aleatório. Totalmente aleatório. Então tu vê que, tipo... E eu sou um cara que eu vou lá pro sítio do meu pai, também me identifico com essas coisas. Então, essas pequenas coisas acho que vão gerando identificação e vão criando uma conexão mais forte. Mas, de novo, acho que tem um risco aí, principalmente quem é empresário, quem tem uma... Mas eu cada vez mais tô vendo... Essa semana eu vi que agora o cara da marca Spam tá fazendo um perfil pessoal pra ele. Olha aí, eu também não acompanho. Então, tipo assim, cada vez tu tá vendo mais gente... Eu recebi um conteúdo patrocinado dele, assim, tipo, um monte de pão, assim. Sério, cara? Vamos dar uma olhada no que ele tá fazendo. E o cara, ele é gremistaço, assim, patrocina o Grêmio Inter também, tem uma ligação com futebol e tal. Então, assim,
Eu acho que é uma coisa... tem... a gente pode citar um monte, né? Tem muitos acho que um baita de um case é o cara da CIMED, né? O Adib. O João Adib. O João Adib, ele coloca isso como uma prioridade. O cara da São João ali, Começou agora também, é verdade. Agora faz menos tempo, mas tá um ano, São talvez, João, pra cá. Brian, acho que é o sobrenome dele. Enfim, a gente conheceu ele lá em... A gente conheceu ele, enfim. Legal. Então tem uma série de coisas, eu acho que, de novo, né? Como cidadão, eu acho que eu tô muito feliz, sim. E como marketing, eu acho que o Douglas já falou antes também, é muito interessante, né? E pra nós facilita esse processo. A gente tem tentado com nossos clientes que eles também... A gente não chegou ainda a dizer pra eles se posicionarem politicamente, né? Porque é muito perigoso isso. Isso, essa era a próxima pergunta. Mas, assim, pelo menos aparecer, assim, para as pessoas gerarem essa identificação. Né? Isso é uma coisa que a gente sempre recomenda. Tu tem propriedade, tu consegue sustentar e tu quer fazer, faz. Banca. Tu quer fazer, tem que querer. Não vai fazer porque eu disse que é pra fazer. Até porque eu nunca vou dizer pra tu fazer esse tipo de coisa. E geralmente esses caras aí, assim, a gente leva um pré-roteiro pra eles. Cara, hoje nós vamos falar sobre isso. Que tá. É. Porque E daí daí deixa esses o cara- erros de comunicação que a gente citou antes, cara, na maioria das vezes, Deixa ou o cara o não cara- seguiu a assessoria ou não teve. Ou assim, até... Ou não teve assessoria, É. exatamente. Ou assim, tu chega assim, cara, a gente montou mais ou menos o que é pra tu falar, mas dá uma olhada aí Sim. e fala Fala com do as teu palavras. jeito. Aham. A gente Beleza. fica ali dirigindo e tal. Isso aqui não dá. Não vamos por aqui e tal, porque Sim. às vezes a mensagem fica um pouco confusa, sabe? Tem aqueles uhum, ajustes que tu sim. faz, que é o nosso papel, né? Mas geralmente a gente deixa o cara falando, né? Tá. E aí o que acontece? O cara que não sabe se posicionar politicamente ainda porque nunca teve a oportunidade de fazer, ele vai tentar fazer isso e não conseguir ter consistência ao fazê-lo e não conseguir aguentar o tirão quando vier o hater, Aí que tá. aí tu vai virar uma gelatina em termos de comunicação. Então não dá. Então, e outra coisa, se tu for fazer isso, fala É uma a pessoa história física. do ir e queimar o barco, né? Não tem volta. Não tem volta, isso aí. Exatamente. Posicionar só se posiciona uma vez. Depois, se tu quiser desposicionar e trocar de rumo, sei lá, tu vai virar o Felipe Neto, que vira uma excrescência, assim, que funciona pros negócios dele, não sei como, mas assim, em geral não vai funcionar. E de outra forma também, a gente sempre preconiza, cara, CNPJ não se posiciona politicamente. O dono da empresa, que tem uma alta relação com a empresa, se posiciona. A gente não vê a SpaceX se posicionando. A gente vê o Elon Musk se posicionando. Da mesma forma, a gente viu agora na posse... Mas o nome da empresa sempre vem como sobrenome, né? Tem como sobrenome, não tem como escapar. Normal. Tem que saber que tem ônus e tem bônus. Acontece o seguinte, ó. Primeiro, é majoritário? Se é majoritário, tende a ser mais fácil. O que tá acontecendo hoje no mundo, né? A gente tá vendo pesquisa pra lá e pra cá. Hoje, o pêndulo foi pra direita. Então tá mais óbvio pra quem tá na direita que é fácil de se posicionar. Agora, quem tá na esquerda e quer se posicionar, desde que seja consistente, de que, olha, tu tá contra a maioria agora, porque o pêndulo foi pra cá, entende? Tu vai ter que segurar muito firme, porque na rede social o desempenho da direita é muito maior do que o da turma da esquerda. Mas no nicho da esquerda existe espaço, existe como trabalhar. Mas tu tá falando isso baseado em percepção ou tu tem algum dado Não, sobre tem isso? número sobre isso. Tem né? número? Tem número. Por exemplo, o que tá acontecendo nos Estados Unidos hoje, né? E a cada ano tá se intensificando isso. A direita tá se tornando mais mainstream, assim. Tá. A pauta da direita, assim, como pautas são mais radicais, elas são menos, são pautas que não são mais tão tidas como radicais, assim. Por exemplo, o debate passa muito pouco sobre pena de morte, que era uma pauta historicamente de direita. Verdade. Até tu vê de vez em quando alguém se posicionando, um político falando, eu sou a favor da pena de morte e tal. Mas não é uma pauta principal isso, né? Já a esquerda tem pautas muito extremadas, o que é natural. Quando tu extrema muita pauta e começa a, por exemplo, agora a pauta woke, né? Que é a agenda woke, que é tanto o negócio de ESG, né? Que é esse negócio de sustentabilidade, diversidade, etc. Ficou muito mais importante que qualquer outra pauta. Verdade. É mais importante para os caras falar sobre diversidade, que tudo bem, pode ser meritório, pode ser, do que falar sobre acabar com a fome no mundo. Entendi. E vamos lá, né? Eu sei que são problemas que um não anula o outro. Só que para a percepção do cidadão médio, a fome é muito mais problemática. Por exemplo, se for ele que tá passando. Ou inflação, né? Que inflação. Isso. Que vai correndo poder de compra, que vai. Ou mesmo guerra, sabe? E é muito mais natural. Olha como é natural isso. Defender um país que não é uma ditadura. Qualquer país europeu. Tem um dado que é muito curioso, que o Rock fala sobre isso, né? O professor Rock, né? Ele fala muito sobre que 2 democracias não entram em guerra. Se tu pegar a história do mundo, 2 democracias nunca entraram em guerra. Democracia é uma coisa recente no mundo também, né? Tem aqui 100 anos pra cá. Democracia, assim, bem, mais ou menos, né? Talvez mais desenvolvida é coisa de 50 anos pra cá.
né? Nós tínhamos 60, 70 anos atrás, nós tínhamos muitas ditaduras na Europa, né? Hoje a Europa tem um outro ditador, enfim, e a democracia começou a se espalhar um pouco pelo mundo, enfim, mas duas democracias não entram em guerra. Geralmente entra o bloco ocidental, que tem mais democracias, contra o bloco oriental, que na verdade são ditaduras, né? A China é uma ditadura, a Rússia é uma ditadura, o Irã é uma ditadura, que capitaneia esse eixo, né? Então, no debate público, quem defende o eixo ocidental hoje? A esquerda foi defender o Hamas. Tem muito componente da esquerda defendendo o Hamas. É verdade. O que é mais radical? Defender o Hamas ou uma democracia liberal? Então, assim, ficou mais fácil para ir para a direita, porque a direita está, e isso tem pesquisa, dá para botar link aqui, inclusive, de pesquisa que mostra, a direita está menos radical do que a esquerda. E foi um movimento que foi se radicalizando nas academias, foi se radicalizando, e às vezes nem é por acaso, assim, esses lugares são infiltrados, né? Por exemplo, nós temos muita propaganda que é infiltrado da Rússia, da China, aqui dentro do Brasil, e na Europa, nos Estados Unidos. Por exemplo, E a direita entendeu muito mais isso, né? Exatamente, porque as pessoas em casa começaram a perceber, tá estranho. Tá, mas desculpa, mas só para eu entender aqui, vocês acham que as redes sociais tiveram tem um papel importante nesse aspecto? De trazer mais a pauta direita para o cenário? Tá. Na verdade, essa não é uma pauta histórica da direita. Isso, inclusive, uma parte dessa pauta, se for ver nos Estados Unidos, ela não estava nem com a direita, estava lá com a esquerda. Entendi. Vamos lembrar uma coisa. O Elon Musk não era republicano. Ele apoiou a Hillary. Muito bem colocado. Qual era o partido do Trump? Ele era democrata. Olha aí. Então, houve um fenômeno de inversão e a direita ficou mais próxima do centro. É isso que está acontecendo no mundo. Não é que as pessoas se converteram para a direita. É que aquela coisa mais... A preocupação média do cidadão... Sim. O cara que é neutro, ele é praticamente pró-direita hoje. Ele tá pró-direita, mas não é porque... porque a gente também falar que os democratas são esquerda pro Brasil aqui é meio complicado, né? Não, mas hoje a pauta do democrata padrão de esquerda virou bem... Mas era, sei lá, relativo a um PSDB, assim, aqui, né? Era lá nos Estados Unidos até a era do Obama. Entendi. Mas se a gente pegar o que a agenda woke fez com essa turma agora, é mais parecido com o PSOL. Extremou lá. Extremou. E esse é um problema hoje. E o americano é bem mais conservador que o brasileiro. Né? Nós tivemos vários deputados americanos defendendo coisas... defendendo universidades que defendiam soluções pró-Hamas, que é aquele negócio do rio até o mar, que é a eliminação do Estado... de Israel, que é uma pauta que ela é, na verdade, uma pauta muito complexa, mas que ela é, na verdade, antissemita. Sim. Né? E ela foi defendida por universidades e por parlamentares, por deputados, senadores do Partido Democrata, que acabaram defendendo pautas que são totalmente contrárias ao mainstream do Partido Democrata. Não estou nem falando do mainstream do europeu. Aí tu imagina o europeu. E o americano, perdão. E aí o que o americano está pensando? Ele primeiro tem medo de segurança. O americano não gosta de pensar que o seu filho está sob qualquer risco. Tu não pode chegar para um americano e brincar com a criança dele na rua. Ele acha isso muito estranho. Você não chega perto da minha criança, nem para olhar para meu filho. Porque ele tem receio, ele cuida dos filhos, ele cuida da vida, sabe? Então, essa é uma coisa bem padrão para o americano. Então, a primeira coisa é segurança. O que está acontecendo? Houve uma leva de imigrantes ilegais que... Absurda. E acontece já há muito tempo. O Obama deportou mais 5 milhões de imigrantes ilegais, muito maior do que o Trump fez no mandato dele. O Trump deve ter feito alguma coisa como 2 milhões, tá? E a consultar esses dados, mas o de 5 milhões eu tenho certeza, do Barack Obama. Então, não era um problema para os democratas até ali, mas agora é. Entendi. E tem muitos imigrantes ilegais cometendo crimes que os americanos não estão acostumados a ver. Formação de gangues, né? Então. Isso, e então assim, o que o cidadão médio americano que tem medo de segurança está fazendo? Bom, o cara que está defendendo algo que o Partido Democrata defendia e fazia até pouco tempo atrás, está defendendo algo que costumava ser o mainstream pro cidadão convencional, mas mainstream inclusive pro Partido Democrata. E o Partido Democrata se colocou mais à esquerda. E o que acontece quando o Partido Democrata americano se coloca mais radical? O Partido Europeu de esquerda olha para aquilo e diz, eu preciso virar mais esquerda. O brasileiro, o movimento vai todo mundo junto. Entendi. Então, por isso que a gente está vendo hoje essa dissociação de esquerda e direita, e por que os partidos de esquerda estão errando a mão e não estão conseguindo voltar. Porque eles não estão conseguindo endereçar problemas comuns das pessoas. Eles não estão conseguindo atender a problemas de inflação,
perda de emprego e segurança. Porque eles defendem coisas, no caso americano, os problemas estão relacionados a um fluxo de imigração ilegal, porque a criminalidade interna, assim, endógena, é muito baixa, porque o americano tem muito a perder. E o imigrante já está ilegal, ele não tem mais muito a perder, assim. Então ele acaba correndo para recursos que talvez um americano legalizado lá e tudo mais. Ao mesmo tempo que o Trump, e a Elon Musk está envolvido nisso aí também, tem defendido. Tá, mas se o cara tiver uma alta graduação, um engenheiro, um técnico, nós estamos precisando disso aqui, nós queremos reindustrializar o país. Vamos criar formas legais de trazer essa mão de obra. O Trump falou um negócio em green card automático. Ele falou em green card automático para quem estiver fazendo curso superior ou pós-graduação nos Estados Unidos, o MBA. Como é que nós não podemos conceder o green card automático? Isso é uma coisa surreal. Jamais assim, se cogitava isso lá. Para quem estava falando, e aí a esquerda lá, os democratas tentaram colocar pecha no Trump de anti-hispânico, mas na verdade é o contrário, porque o hispânico que está lá, o hispânico somos nós aqui, né? Nós entramos nessa conta de hispânico, latino, né? O Trump agradeceu esses dias. Eu quero agradecer a população negra e os hispânicos que me deram eleição. Olha aí. Porque nesses públicos que são legalizados lá, que são de maneira legal, o Trump teve... Porque esse cara lá, ele diz, eu não quero ilegal que faz bobagem, que... Eu converso com muitos americanos, tu recebeu o Tony Ademo aqui, né? Eu converso com muitos amigos americanos que estão lá, totalmente legais, assim. Eu não conheço nenhum amigo conhecido e tal, ilegal nos Estados Unidos, né? E o que eles me falam é o seguinte, as pessoas que imigraram de maneira legal também têm preconceito com quem tá ilegal. Verdade. E eles dizem, não é um preconceito imotivado, porque esses caras muitas vezes, não raro, fazem coisas que não estão corretas. Não dá pra generalizar, porque também tem muita gente que tá ilegal e tá tocando sua vida, tá batalhando, tá ralando. Mas o que os caras dizem? Tá, então legaliza, sabe? Sim. Busca uma forma de legalizar. E isso é algo que precisa ser colocado. E aí a direita só fazendo o que os republicanos lá estão fazendo o que é mainstream, a mesma coisa no Brasil. Defender desregulamentação de redes, de deixar a transparência, as pessoas fazerem a auto-checagem de fatos, é algo natural. E a esquerda só está entendendo isso de maneira melhor do que a esquerda, porque é o pensamento médio da população que em um ambiente mais livre, mais democrático, diz. Não faz sentido um burocrata lá de determinar o que eu gosto e o que eu não gosto. Boa. Porque, e se o burocrata fosse de direito, o cara da esquerda também não ia gostar de ser censurado por ele. Eu acho que tem um negócio também que a esquerda me parece que ainda pensa com um negócio assim como se só tivesse a televisão, sabe? Nós vamos falar isso aqui, o pessoal vai acreditar que não tem mais a via de mão dupla. E não é, cara, porque assim, ó, cara, esses dias eu estava vendo uma entrevista de uma ex-jornalista da UOL falando que a UOL é o portal mais esquerdista que existe, tal, que ela trabalhou. E, cara, daí eu vi uma postagem da UOL, tu até curtiu, do Celso Portiolli lá, que ele fez um agradecimento a uma pessoa, Luma, da plateia, e a UOL foi lá e colocou que ele tinha agradecido ao Lula. E no Twitter lá, daí as pessoas desmentindo e os caras, acho que até removeram a postagem lá, porque era tão fake news que eles removeram a postagem. Então, assim, cara, imagina se não tivesse isso, cara. Ontem o governo queria mudar a validade ventilou, mudar a validade dos produtos para baratear os produtos, aumentar a validade dos produtos. Cara, isso só caiu porque pegou mal na rede social. Caramba. Eles recuperaram textos da Gleisi Hoffmann, que criticou o Bolsonaro por aventar também essa possibilidade no passado e dizer, tu tá querendo matar a população. Então, assim, essas coisas só não avançam porque existe a rede social. E eu acho que a direita entendeu melhor isso. Entendi. E a esquerda, tanto é que as críticas generalizadas da história do Pix foi que o governo está muito analógico e não consegue a esquerda, como um todo, está muito analógica e não consegue se comunicar direito, né? Não, e a imprensa tradicional cometeu erros crassos, assim, né? Ao comentar sobre checagem de fatos e desinformação, a imprensa, a Globo News lá, o cara foi falar que, não, essa checagem de fatos... Só quem tinha o perfil pago do Twitter podia fazer, né? Exatamente, o X, né? E era mentira. E a comunidade que faz checagem dos fatos no Twitter, que vai ser a mesma forma que o Meta vai fazer a checagem daqui pra frente, foi lá e checou e disse, né, mentira, qualquer um pode participar da comunidade de checagem de fatos. Então, essa é uma questão que está posta hoje e não vai mudar. A próxima eleição agora vai ser eleição nacional, eleição de deputados aqui pra gente, né, mais local, que não vai mudar, vai ter esse cenário, esse background agora. A gente vem de uma mudança de polaridade na Argentina muito grande e que eu tive na Argentina no ano passado, na metade do ano,
Em 2024. E eu acho que foi a última vez que o brasileiro pode ir pra lá, porque ficou caro. Com o dólar e tudo mais. Agora tô tudo aqui. Tá e eu lá conversando com as pessoas no Uber, na rua, e eu gosto de praticar um pouco o meu castelhano, né? Então, Olha aí. Conversando com a turma lá, e lá eles são muito politizados, né? Logo cai na política, né? E o pessoal falando, continua ruim, mas agora tá ruim com esperança, né? Cara, Vai melhorar. Né? Mesmo pessoas que daqui a pouco não tinham nem votado no cara estavam dizendo isso. E lá também, a primeira coisa que foi proibiu fechar a rua, né? Que não se corta mais, eles diziam, né? Que eles fechavam as ruas com protestos, coisa assim. Quer protestar vai na calçada, né? Não pode tirar o direito de ir e vir, né? E isso mudou lá. E essa mudança, essas coisas foram assimiladas. E a Argentina hoje está sendo exemplo no mundo, né? Foi a moeda mais valorizada em 2024, né? Cara, enquanto nós tivemos a moeda mais desvalorizada. Então, a nossa foi a mais desvalorizada? A nossa foi do ano passado. Caramba, cara. E aí a gente pega o exemplo do Macri, que também É tinha engraçado, inclinação... hoje eu vi um dado. O Bruno Perini compartilhou. Eu acho que o Bitcoin subiu 122% em 2024. E se tu comparar com o dólar real, ele subiu 178%. Nossa, Tá é muita maluco. coisa. E aí se tu pega E eu não comprei mais. Investidor é eterno arrependido. Não, exatamente. Não dá pra olhar assim, não dá pra fazer isso, senão tu se enlouquece. Cara, eu acho Mas que... compra que tá barato, hein? Não, com a quantidade de M que os caras estão fazendo aí, velho, pá, ainda tá barato. Isso não é uma dica de investimento. exatamente. Não é recomendação. Mas se a gente comparar com o Milei, com o Macri 5 anos atrás tinha a mesma inclinação. Primeira coisa, ele não quis fazer tudo que tinha que ser feito. Não comprou as brigas, né? Não comprou a briga até o final. Isso é um erro em quem governa. Se algo tem que ser feito, faça. Inclusive, o Milei tem um acerto muito grande aí, que é, cara, principalmente as pautas, a gente fala que no início tem vive-se uma lua de mel, digamos assim, com quem é eleito. 90 dias, 100 então, dias. Então, cara, assim, ó, se tu tem umas coisas que tu quer fazer, cabeluda, faz logo. E o Milei fez, cara, ele fez que nem o Trump, né? O Trump assinou 200 ordens lá, que são os decretos dele lá, né? 200 ordens. Isso é surreal que ele fez. No primeiro dia. Isso é surreal. Então, assim, cara, ele já mostrou pro que veio. E quem quer criticar, critique agora, porque